Meus irmãos, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 18, a cura dos 10 leprosos. Amém? Livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 18, nós vamos ler sobre a cura dos 10 leprosos. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Deus tem algo para nós nesta manhã. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu quero que depois da mensagem deixe sua Bíblia aberta. E eu vou insistir nisso, convidar os irmãos. Traga um papel, coloca no meio da Bíblia, traga uma caneta e começa a anotar algumas referências, aquilo que te chama a atenção para nós aprendermos a palavra. Isso é importante, irmãos, porque depois a gente sai para a vida, para a rua, para o trabalho e esquece. E passa e a gente esquece, mas se você estiver lá, você vai voltar, vai ler, vai reler o texto e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Amém? Todos acharam? Amém? Misericórdia. Irmãos, capítulo 17 do livro de Lucas. Lucas 17, do 11 ao 18. Amém? Todos acharam? E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galiléia. E ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tem versão que não fala estrangeiro, fala samaritano, porque era um samaritano. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano e eterno Deus, nesta manhã, Pai, estamos diante da tua presença, para te louvar e bendizer, para te glorificar e te exaltar. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Pai querido, que a tua palavra possa, Pai Santo, penetrar no íntimo da nossa alma e mover os nossos sentimentos e emoções para a razão do entendimento à luz da tua palavra, e nós possamos sair nesta manhã com o nosso coração alimentado, a nossa alma alimentada, fortalecida pela tua palavra. Deus, nesta manhã eu quero repreender todo o porém, tudo aquilo que impede os teus filhos de entender, de absorver, de aprender a tua palavra, preocupações externas, os problemas, as dificuldades, a enfermidade, eu repreendo nesta manhã, e que a tua palavra, Pai querido, venha fazer algo, Pai, diferente, um milagre sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito linda. Eu tinha preparado uma mensagem ontem à tarde, e fiquei até à noite preparando um texto bíblico, onde a palavra nos diz, em cima do versículo: em tudo dai graças. E eu tenho ela aqui anotada, mas aí, irmã, essa manhã, orando aqui, o Espírito Santo me trouxe esta mensagem. E eu penso que retrata bem a nossa história. Retrata bem. Ela vai falar ao nosso coração, porque nós, como igreja, nós como povo de Deus, estamos inseridos nesse texto.
Talvez A não, talvez B ou não, talvez um irmão não, talvez a outra irmã não, mas alguém às vezes sempre acaba acontecendo que de repente em determinada pessoa acontece isso. Às vezes, irmãos, um lapso, a pessoa na correria da vida aconteceu, mas nós temos que ter o cuidado, e a Bíblia nos diz isso, que nós vamos aprender nesta manhã para nós não incorrer na mesma situação, não fazer da mesma forma. A Bíblia fala sobre a cura dos 10 leprosos, e a Bíblia diz, irmãos, aconteceu o quê? Isso aqui está falando de Jesus. Indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. E aqui, irmãos, quando o apóstolo Lucas, que é o autor deste livro, do livro de Lucas, irmãos, ele narra isso. Jesus ia para Jerusalém e ele passa pela divisa de Samaria e Galileia. No versículo seguinte vai falar, ao entrar em um povoado. E aí, de repente, a gente pode pensar assim, mas espera aí, ele não estava na divisa e agora já está numa cidade, já está num bairro, num vilarejo? Mas é isso que Lucas, não é engano, faz questão de frisar para nós. Lucas faz questão de colocar isso bem claro para nós. Aquele lugar, aquela aldeia que ficava na divisa de Samaria e Galileia, ela vai relatar para nós o seguinte: a Bíblia diz que 10 leprosos saíram quando Jesus estava passando e eles começam a gritar. Não é, irmã Gugu, simplesmente, oh, Jesus tem misericórdia de mim, não. Gritar, é clamar, é implorar, é insistir. Porque muitas vezes hoje, irmãos, aqui vai a primeira lição, que nós não oramos. E se oramos, ficamos, Jesus tem misericórdia, abençoa, perdoa meus pecados, eu te dou graça por tudo, amém. Isso não é oração, isso não é orar, não é clamar, não é falar com Deus. Orar é quando você tira um tempo e fala, eu vou orar. E você começa a orar, agradecendo, você pede perdão, você apresenta a sua vida, o seu relacionamento, irmão Alex, com Deus, e você fala, eu preciso de ti, Senhor, eu necessito, irmão. A gente fala, Deus, fala comigo, Espírito Santo, habita em mim, porque eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. E isso começa a fazer diferença no mundo espiritual, porque quando você se coloca verdadeiramente para orar, aleluia, o céu vai se abrir, o mundo espiritual, aleluia, está vendo, irmãos, e o diabo não vai ter força para barrar, para impedir aquilo que você está colocando diante do altar do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela aldeia, eu fui ver, irmãos, eu fui buscar aquela aldeia. Aquela aldeia, sabe o que está falando? Era a cidade onde os improváveis não podiam ficar lá em Jerusalém. A gente não tem esse negócio, você vai para um bairro, de repente você entra num lugar, numa situação que é uma periferia bem humilde, bem judiada. Aquele povo muitas vezes é mal visto, é criticado, aquele povo não é bem observado. Por quê? Porque é tratado de uma forma menor, é tratado de qualquer jeito. Irmãos, aqui nessa cidade, irmãos, nesta aldeia, na divisa de Samaria e Galileia, onde Jesus estava indo para Jerusalém, irmãos, falava que ali, irmãos, eu fui estudar isso aqui, a Bíblia diz que era um lugar dos doentes, era um lugar daqueles que eram rejeitados pela sociedade, era um lugar daqueles que não era bem visto pela sociedade, pela alta sociedade, e aí eles ficavam lá, todo mundo junto, 10 leprosos, aqueles 10 leprosos, tinha samaritano, tinha judeu, tinha filisteu, tinha hebreu junto, mas é o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que eles estavam juntos, por quê? Porque na hora do problema, irmão Daniel, sabe o que acontece? A gente se une. As pessoas têm problema na hora, elas ficam juntas. A dor, a enfermidade, seja lá o que for, quebra a barreira do eu. Eu sou eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho status, eu sou formado. Não, irmãos, na hora do problema não tem melhor, não tem pior. Somos todos iguais, porque todos nós vamos um dia fechar os olhos, morrer, e para lá onde o rico vai, o pobre também vai, o negro vai, o branco vai, todos nós vamos. E ali, irmãos, não faz diferença quem é quem. O que faz diferença, irmãos, é quando uma pessoa se posiciona diante do Senhor. Isso faz diferença. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela terra era terra de ninguém. Era o lugar dos excluídos. Era um lugar onde aqueles, irmãos, que não eram bem quistos lá no meio da sociedade, ou lá na parte nobre da cidade, aí ficava ali ele tinha paz, ali ele podia ficar, mas ele era um necessitado, era uma pessoa carente, era uma pessoa humilde.
E a Bíblia vai dizer, irmãos, que naqueles 10 leprosos estavam juntos, leprosos. O que significa leproso? Duas formas, física e espiritual. Físico, a pessoa, irmãos, a pessoa está vegetando vivo. Porque, irmãos, no avanço da doença, hoje a lepra ela foi trabalhada no meio científico, mas a lepra, quando não tinha cura, cai o dedo, cai a mão, cai o pé, a lepra. Espiritualmente falando, irmãos, falando de uma pessoa que é leprosa, é doente espiritual. A pessoa tem problema espiritualmente. E aí, irmãos, ela precisa, onde ela vai ser curada? Diante do Senhor, diante de Jesus. Aqueles leprosos, irmãos, é interessante, quando eles foram lá para encontrar com Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que eles saíram e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. A Bíblia não está dizendo: ó, mestre, cura, porque eu estou doente. Eu estou doente, me cura, eu quero voltar a estar no meio da sociedade. O leproso não podia ficar junto com os sadios, com os sãos, e ele tinha que falar de longe, leproso, porque ele era considerado impuro, era excluso do meio da sociedade. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que eles gritaram de longe: mestre, tem compaixão de nós. Mestre, olha para nós, tem compaixão. A Bíblia diz que Jesus olha para eles, como nós lemos aqui, e lhes diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o que? Enquanto iam, foram purificados, foram curados. Irmãos, que coisa! Jesus não colocou a mão em cima dele. Muitas das vezes, em outras partes, a gente vê Jesus tocar na pessoa. Não. Jesus apenas deu uma ordem. Jesus olhou para eles e falou: ó, eu não vou orar para vocês, não. Vou dar uma ordem aqui para vocês. Vocês voltam e vai lá no sacerdote, se apresenta para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote tinha autoridade para olhar para aquela pessoa e ver se realmente ela estava doente ou não, e dar o diagnóstico: você está são, você está curado. Não, você está doente. E era ele quem ia dizer. A Bíblia diz que quando aqueles homens iam, eles foram curados. E aí, quando eles olharam para si e viram que a lepra saiu, porque ela é visível na pele, no seu corpo, aí eles param, e um deles olha e voltou glorificando a Deus em alta voz. Como você glorifica a Deus quando Deus te dá uma bênção? Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, meu irmão Alex. Fala: não, Deus me deu a vitória. O diabo queria, irmã Dias, me envergonhar, mas Deus me deu vitória. Ó, tentaram me humilhar, mas o Senhor olhou para mim. E aqui ainda vai outra lição. Eu vou correr com a mensagem. Outra lição para os desigrejados, que aqui não tem, graças a Deus, tem só lá no Brasil. Não sei se em Cabo Verde tem. Não preciso ir na igreja, não. Eu leio a Bíblia em casa, eu deixo minha Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, eu falei isso a semana passada. Não preciso, não. Eu assisto o culto na internet, eu escuto hinos em casa, eu abro a internet, eu abro o meu celular, meu aparelho de som, minha TV, e eu assisto uma mensagem, e está tudo certo, e aí eu falo com Deus, agradeço, amém, glória a Deus, e vou vivendo, vou seguindo. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: ide ao sacerdote. O sacerdote fica onde? Onde fica? Onde fica? Na igreja, no templo, no tabernáculo. Naquela época era tabernáculo. No Novo Testamento era sinagoga. Hoje, igreja. Irmãos, espiritualmente falando, em casa não é lugar, irmãos, de crente. Espiritualmente, eu estou falando crente e crente, não é crente no termo popular, não, eu sou crente, eu creio em Deus, todo mundo é crente, crê em alguma coisa. Eu estou falando você, quem fez opção de fé, confissão de fé, aceitou Jesus como seu Salvador. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu tenho uma profissão de fé e sigo a Jesus, obedecendo a palavra. Então, quando você tem uma profissão de fé, você vem na igreja, você canta, você ora, você trabalha no reino, você serve a Deus, você está disposto e à disposição de estar servindo ao Senhor no reino de Deus, na igreja onde você é membro. Não existe ovelha sem pastor. Irmãos, a ovelha, até porque
A ovelha, ela não tem, irmãos, ela não tem o instinto de defesa. Sabia disso? Pode procurar. Eu fui falar com o meu irmão Google, professor Google. Não tem instinto de defesa. O cachorro tem, o animal tem, o leão tem, os animais têm. A formiga tem, você põe a mão lá, ela vai picar você. A ovelha não faz nada. Ela é indefesa. A ovelha é indefesa. Aí o crente quer vitória, mas ele, irmãos, espiritualmente, ele está indefeso. A ovelha sem pastor. Eu vou pregar sobre isso qualquer dia, paternidade espiritual, respeitar a pessoa do pastor. Dar atenção, saber confessar, saber conversar, saber respeitar. Eu já vi situações onde o pastor está pregando e a pessoa fica lá, é referência tal, e completando as frases do pastor. Deixa o pastor pregar, deixa o pastor falar. Se fosse para você pregar, vem cá, toma o microfone, prega aqui. Irmão, meus irmãos, vai lá e se apresenta para o sacerdote. Foi a ordem de Jesus. Foi a ordem de Jesus. Vai lá, se apresenta para o sacerdote. Quando eles foram curados. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós estamos aprendendo aqui, irmãos? A resposta ao seu problema está na obediência. A resposta, a sua salvação, a sua dor. Eu não sei qual é a esfera do seu problema, em que nível está. Eu não sei de que maneira está. Eu não sei de que jeito está. Mas o resultado que você espera não está simplesmente você ficar sentado de braço cruzado. Está você estar diante do Senhor e você abrir a boca e dizer: olha Deus, eu preciso de uma resposta. E você estar firme na igreja apesar dos problemas. Firme na igreja que estou dizendo, você olha, pastor, hoje eu quase não vinha no culto, estou cansado, estou fadigado, eu trabalhei demais, essa noite eu trabalhei, eu vim mesmo com sono, eu estou doente. Tem pessoas aqui que estavam doentes, não é, irmã Fátima? A pessoa estava na pior, eu olhei para a cara dela, ela rindo e cantando como se não tivesse nada. Quando a Lúcia me falou em casa, ela estava doente, eu falei: não estava não, ela estava sorrindo de pé e cantando, não senta não. Não estou falando para exaltar sua pessoa não, desculpe até usar como exemplo. Mas é isso que acontece. Tem problema de saúde seríssimo, mas está de pé adorando, louvando. Agora, se realmente está com problema de saúde, aí é outra história. Eu vou entender Jesus mais ainda. Meu irmão, saia do seu quadrado, saia da sua mesmice, saia do marasmo e faça alguma coisa no reino de Deus. Quando você souber, vai vir na igreja, você está em casa, é o momento do culto devocional, do culto doméstico, você está em casa, você orar, ore de verdade. Quando você falar: vou orar 10 minutos, eu vou ler um versículo e vou orar, ore com a alma, ore com o coração, fale com Deus. Aqui, irmãos, lá em casa é o seu secreto, é particular. Aqui na igreja você levanta a mão, canta, adora, pula, sentir vontade, chora, mas abre o coração e fala com Deus: eu preciso, Deus, de uma resposta. Eu preciso, Senhor, de uma solução para o meu problema. Grita, clama, fala com Deus. Deus vai te dar a solução do seu problema. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Glorificado é o Senhor. Irmãos, aí a pessoa que tem problema e fica apático, está passando por necessidade e está mudo, está passando por uma dor e está calado, está passando por uma tristeza enorme mediante um problema e não faz nada para sair daquela situação. Saia desse marasmo, saia dessa situação e diga: Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma resposta. Aleluia! O clamor por misericórdia, já estou no tópico 2, rompe a distância. Não podiam chegar perto de Jesus porque era leproso. Não podia estar perto de Jesus, tocar em Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue foi e tocou na orla da roupa de Jesus, tocou na roupa de Jesus. Mas eles podiam gritar. Não podia se aproximar, porque era um leproso, a sociedade não deixava, mas de longe eles gritaram: ô Jesus, olha aqui para nós, tem compaixão de mim, olha para mim, me ajuda, eu sou doente, eu sou leproso, eu sou um morto-vivo.
Eu não posso ficar no meio da sociedade, eu tenho um problema seríssimo e ninguém pode resolver, o sacerdote não pode resolver. Aí Jesus vai olhar e falar: vai, te apresenta ao sacerdote. Vai lá na tua igreja, vai lá na sinagoga, vai lá, fala com o teu sacerdote lá para ele ver como que você está. Ô meu irmão, isso daqui tem, olha, se eu fosse me deter só nisso daqui, irmãos, isso daqui dá vamos falar no Brasil, dá um caminhão de pregação. Aleluia. Eles estão longe, mas clamam alto. Eles não pedem cura, mas pedem misericórdia. E aí, irmãos, é interessante isso. O ponto X da questão não é a lepra? Eram leprosos. Aqui, só nessa frase. Por que eles não pediram a cura Senhor, cura porque eu sou leproso? Eles não pediram a cura porque sou leproso. Eles falaram: tem misericórdia. Quando eles falaram: Senhor, tem misericórdia de nós, no versículo 13, parte B do verso 13, está falando assim: misericórdia, sabe por quê? Porque eles não tinham dignidade de estar no meio da sociedade, porque eram leprosos. Não tendo dignidade, não tinha identidade, eram mal vistos, eram excluídos, eram desprezados, e eles não olham. Irmãos, isso daqui dá um parafuso aqui no tico e teco, nos nossos neurônios, porque o óbvio seria falar: ô Jesus, eu sou leproso, me cura. Não, mas eles olham para Jesus e falam: Jesus, tem compaixão. Quando eles falam tem compaixão, tem misericórdia de nós, porque olha como nós estamos vivendo, somos separados, temos que ficar separados da sociedade, temos que viver separados, somos excluídos, desprezados, não temos a mesma dignidade que aqueles que estão sãos, estão no meio da sociedade, no seio da sua família. Nós temos que viver à parte, longe da nossa casa, longe da nossa família, longe de tudo, vivendo a míngua, vivendo com o resto de comida, vivendo com as sobras daquilo que eles despejam lá. Era isso que estava acontecendo. Tem misericórdia, olha para mim como pessoa. Você é um ser humano e Deus escolheu você para vencer, para romper. Deus não escolheu você para ser humilhado e ficar aí sendo pisoteado pelos outros, não. Deus está te dando conhecimento para saber que você em Cristo é uma nova pessoa. E você não é mais criatura, todo mundo é filho, não é filho de Deus não. Deixa eu te falar isso, não é todo mundo é filho de Deus não, a Bíblia diz que todos nós somos criatura, e aquele que aceita Jesus, faz profissão de fé, ele é recebido como filho, na adoção de Deus pela misericórdia, nós passamos a ser filhos. Sabia disso? Está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. E aí, você foi escolhido, Deus está te dando a graça de você entender o que é a palavra, que você é separado. Você é separado. E aí, meus irmãos, a obediência que ativa o milagre, fé com direção, que é o tópico 3. Jesus deu uma direção. Jesus falou: vai e se apresenta ao sacerdote. Jesus falou: olha, senta aí e fica aí esperando. Deu uma direção. Tem momentos que nós temos que sentar e esperar mesmo. A ordem é calma, não é o momento de agir. Espera um pouco, não tenha pressa, acalma essa ansiedade. Mas aqui Jesus foi claro: vai e apresenta-te ao sacerdote. Deus deu uma direção para ele. Quantas vezes o Senhor está falando com a gente, está nos dando uma direção, está falando conosco, e nós, irmãos, não obedecemos. Não é que Deus não deu direção, não. Deus dá direção e a pessoa cruza os braços. Deus dá direção e a pessoa não faz. Deus dá um rumo, um norte para ela seguir, para ela caminhar, e ela não caminha. Ela não faz nada e quer receber, quer ser contemplado, quer receber alguma coisa, não vai receber. Se eles não fossem, já pensou, falou: não, Jesus, eu não vou lá no sacerdote, não. Eu quero ser curado aqui, ó. Você pode me curar.
Mas eles não falaram isso, não fizeram isso. A Bíblia diz que Jesus deu a ordem no versículo 14: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto iam, eles não pararam para olhar. Irmãos, a palavra de Deus é tremenda, é linda. A Bíblia Sagrada, irmãos, é tremenda. Eles não pararam. Peraí, Jesus, eu estou leproso, meu problema é aqui e agora. Não é sair daqui para ir lá, porque eu não posso entrar. Eu sou leproso. Eu não posso ir na cidade. Eu não posso estar com a minha família, eu não posso trabalhar, porque eu sou leproso. Mas Jesus deu uma ordem e falou: vai e se apresenta ao sacerdote. Indo eles, enquanto eles iam, foram curados. Eu penso, irmãos, que se 5 falassem, eu não vou, os outros falaram, não, nós vamos. Aqueles 5 não iam receber nada, os outros iam. Agora, a misericórdia de Deus é tão grande, que todos foram curados. Todos. Porque a Bíblia diz assim, ó, e enquanto eles iam, ficaram purificados, ou foram curados. Um deles, eu até grifei aqui, um deles, vendo que fora curado, aí grifei de novo, voltou, fazendo o quê? Glorificando. De que forma? Em alta voz. Ó, vou ler de novo para você entender. Um deles. Quem de nós está voltando para agradecer? Isso é forte demais, não é não? Isso é forte. De repente, alguém mais sensível vai falar, o pastor está me humilhando, o pastor está me jogando pedra. O que eu fiz? Eu não joguei pedra na cruz, eu vim ouvir uma palavra de amor, eu vim aqui para ouvir uma mensagem de amor, de bênção, de vitória. 9 deu linha, sumiu. Mas um deles viu que foi curado, ok, voltou, fazendo o quê? Glorificando. De que forma? Em alta voz. Oh, meu irmão, oxalá em nosso meio aqui, nós temos o quê? Quase 20 pessoas, alguma coisa assim. Oxalá que nós possamos, irmãos, ser o 10º, porque foi o 10º. Ser o 10º. Não foi o judeu que voltou, porque o judeu, a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, nasceu da tribo de Judá, nasceu, irmãos, para os hebreus, mas eles recusaram, porque eles em massa deram o veredito, mata ele e solta Barrabás. Aqui, irmãos, nós vemos, irmãos, que aqueles 10 leprosos, havia judeu, havia samaritano, tinha um estrangeiro, mas quem voltou não foi o judeu. Irmãos, não interessa para quem Jesus falou, interessa que Jesus falou para você. Você ouve a palavra, obedece a palavra para receber a sua vitória. Aleluia! Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando e em alta voz. Como que você está glorificando Jesus? Como que você recebe a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã? Como? De que maneira? Eles obedeceram e foram curados. Eles obedeceram. O ide, vai e te apresenta ao sacerdote, e foram curados. Aí, irmãos, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: esse que voltou, a atitude dele. Olha a atitude dele. Ele voltou, glorificando e agradecendo a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra. Humilhação. O rosto em terra, está escrito aqui, está na sua Bíblia também. O rosto em terra, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Dando-lhe graças. Hoje é o dia de ação de graça, tá? Só para te lembrar. E este era samaritano. A irmã Fátima está aí, não é, irmã Fátima? E este era samaritano. Está escrito aqui na minha Bíblia. Irmãos, Jesus aqui está dando um alerta para nós sermos mais gratos, nos ensinando a ter um coração grato, ser mais agradecido, ser mais humilde diante das coisas que o Senhor realiza para nós. Ele está falando de uma forma nítida e clara. Olha, a situação desse
estrangeiro, desse samaritano. Aí no versículo 17, aí Jesus perguntou, Jesus faz 3 perguntas. Então, Jesus perguntou, não foram 10 os purificados? Primeira pergunta. Segunda, e os outros 9, onde estão? Cadê os outros 9? Também não apareceu. E aí ele fala, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Terceira pergunta. Ô meu irmão, sabe o que isso está nos fazendo pensar, meditar? Está nos trazendo aqui na mente, fazendo nós raciocinarmos, que é o seguinte, Jesus vê quem é grato e quem não é grato. Jesus está vendo. Ele não faz acepção, ele não curou um, ele curou todos. Todos foram abençoados. A Bíblia diz que os 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer. Nesta manhã, quem está agradecendo? Nesta manhã, quem é que está aceitando a palavra, irmãos? Não é só aceitar a cura, ou aceitar a bênção, aceitar a resposta da sua necessidade, mas entendendo que além de aceitar isso, você tem que também estar diante do Senhor. Isso é demais, irmãos. Quando Jesus fala isso, irmãos, ele está deixando claro para nós. E aí nós vamos lá para aquele versículo no livro de 1 Tessalonicenses, em tudo dai graça. Aí alguém vai perguntar assim, mas eu estou com um problema, eu vou dar graça? Não é dar graça pelo problema, é dar graça na circunstância da sua vida, que você está tendo um problema, mas Deus tem te sustentado. Dar graça, entender que não é porque, eu estou doente, graças a Deus que eu estou doente. Não é isso não. Eu estaria sendo aqui, falando um absurdo para vocês. Não. Em tudo dai graça. Dê graça na sua vida quando você está. Eu estou com dor, mas eu estou podendo ainda caminhar e trabalhar. Eu não estou bem, mas eu estou ainda de pé. Minha comida está pouca, mas eu não estou passando fome não. De repente eu não tenho lá o que eu quero, mas fome eu não estou passando. Deus tem algo para fazer na sua vida e Ele vai fazer. Só depende de você. Deus quer trabalhar na sua vida. Você vai receber. E quando você receber, volte para dar glória a Deus. É isso, irmãos, que o texto está nos falando. O retorno do samaritano, uma gratidão que se prostra. Todos foram curados, mas a história muda o tom. O foco sai dos 10 leprosos e apenas um dá glória a Deus. E o último tópico para encerrar é o 5º tópico. Da cura à salvação, o nível que só a gratidão alcança. Irmãos, todos foram curados da lepra. E aí, um voltou e agradeceu. E ele agradeceu de verdade. Porque, irmãos, eu penso, irmãos, que aquele homem voltou tem versão que fala gritando, outra versão fala em voz alta. Na minha está falando aqui em voz alta. Quando ele voltou clamando em voz alta, todos ouviram. Deus teve misericórdia de mim. Deus me abençoou. Deus trabalhou na minha causa. Deus, eu sou muito obrigado. Eu sou muito grato, Deus. Muito obrigado, Senhor. Deus trabalhou na minha causa. Irmãos, chegamos na parte onde a fonte do texto nos diz que todos foram curados, mas um só foi salvo. Um só foi salvo. Qual é o ponto-chave desse texto? É gratidão. Esse é o ponto-chave. E qual é a diferença entre o que recebeu e o que não recebeu? O que voltou glorificando os que não voltaram. Porque os que não voltaram receberam a cura física. Só física. Pastor, então o senhor está falando que eles foram para o inferno. Eu estou falando que a Bíblia diz. Porque no último versículo, no versículo 19, Jesus fala assim: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Jesus falou para o samaritano que voltou. Jesus não falou para os 10. Então saiba você que quando você volta e agradece, Deus vai falar para você: olha, a tua fé está te salvando. A tua fé que está te abençoando. Mas aqueles que não voltam, não podem ouvir a frase do Senhor. Já parou para pensar nisso?
Irmãos, parece que o Senhor faz acepção, mas Ele não faz acepção, diferença de pessoas. Ele não exclui A ou B por aparência, por status, por dinheiro, por formação cultural, nada disso. A Bíblia está nos falando o seguinte, que todos eles foram abençoados, todos eles foram curados, mas um voltou, e ele voltou testemunhando a vitória. E esse que voltou, ele pôde ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. Nos faz lembrar dos dois ladrões ao lado de Jesus na cruz, um do lado direito, outro do lado da esquerda. Aquele homem, um deles, podia ter sido, todos os dois podiam ter sido salvos. Mas ali retrata, irmãos, aquele que menospreza Jesus. Aquele que esquece Jesus. Ouviu falar, mas não dá atenção. Ah não, se é Deus mesmo, então desce da cruz. Salva você a si mesmo. Sai dessa situação aí. Você não é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Desce da cruz. O outro vai falar assim: rapaz, nós temos culpa, nós somos falhos, nós erramos, nós cometemos crime. Mas ele não. E aí ele vira para Jesus e falou: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Irmãos, era o último instante, era o último momento. E Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo, se você der atenção para a voz do Senhor, Deus vai te abençoar. Hoje mesmo, se você reconhecer que você tem sido ingrato, falar: olha Deus, verdade, eu tenho sido ingrato. Verdade, Jesus, eu não tenho dado atenção direito para tudo aquilo que eu tenho, que eu recebi, que eu tenho tido. Não. Todos eles receberam, mas um só voltou. Oxalá que nós não sejamos esse um. Oxalá que nós não sejamos os 9, nós sejamos esse um, o 10º que voltou. Que Jesus não está olhando para você se é samaritano ou se é judeu. Deus está olhando para aquele que volta. Aquele cito samaritano, porque foi o samaritano que voltou, e naquela cultura, irmãos, Jesus veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, guarde esta palavra. Eu vou fazer uma oração, e logo após a oração, eu vou fazer a oração da fé, e eu quero que você abra o seu coração diante de Deus. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu porém, o seu problema, a sua necessidade. Eu não sei se você tem sido grato ou não a Deus. Eu não sei se você tem agradecido ou não. Eu não sei, mas Deus sabe. Se você tem recebido e não tem dado graças ao Senhor, faça uma retrospectiva da sua vida, faça uma releitura da sua vida. Eu escrevi aqui, olha, um passo prático. Tira um tempo quando você estiver lá na sua casa, especifique 10 motivos de gratidão que Deus te deu e você não leu. Você não agradeceu. Olha, eu tenho certeza que você tem. Compartilhe com alguém um testemunho daquilo que Deus fez. De repente, o seu testemunho vai alimentar uma pessoa e vai impulsionar ela a caminhar para Jesus. Sabia disso? Terceiro, reorganize sua rotina espiritual, para que a gratidão não seja anual, mas diária. E aí eu entro no Thanksgiving. Vocês sabem a história do Thanksgiving, né? Sabem melhor que eu, porque são americanos, que americanos sabem melhor que eu, não é não? Mas a história diz que os pilgrims, é assim que fala, os peregrinos, vieram da Inglaterra, muitos deles crentes, buscando, eu fui perguntar para o professor Google, buscando, e a história também bíblica fala isso, sobre aqueles que voltam para Jesus e Deus concede graça. Não estou falando dos peregrinos aqui não, viu? Da terra não. E aí, irmãos, fala que eles chegaram na Nova Inglaterra, Massachusetts. E aí chegaram no inverno, numa época que não dá para plantar, fazer lavoura. E aí passaram grande e terrível necessidade. E metade, uma boa parte deles morreram. É o que a história nos diz. Isso lá em 1600 e alguma coisa. Passou o inverno, boa parte tinha morrido. Aí os índios ensinaram eles a plantar milho, pescar e caçar. E aí eles fizeram a plantação do milho, trabalharam na pesca e na caça. E aí tiveram a primeira colheita.
E aí eles tiraram, junto com os índios, com a aldeia, aquele dia, 3 dias, aquele dia não, 3 dias para agradecer. Olha que história linda. 3 dias para agradecer e juntos. Lembra que eu já preguei aqui, já falei para vocês que Deus trabalha em parceria. De repente Deus vai usar alguém para te abençoar. De repente a sua bênção passa pela mão de alguma pessoa. Não pode desprezar, tem que ter cuidado. Os peregrinos que vieram da Inglaterra, os estrangeiros, foram acolhidos e ensinados pelos índios a plantar. Os índios deram milho, ensinaram eles a plantar, pescar e caçar. E aí durante 3 dias fizeram ação de graças. 3 dias. E a partir dali começou-se a comemorar. E depois lá em eu esqueci o nome do presidente, isso se tornou lei e reorganizou que todos os quartos domingos do mês de novembro, isso é uma lei federal, é um feriado nacional, é o principal feriado, maior que Natal, Ano Novo, qualquer outro feriado da América. Aqui, só tirar na cultura aí fora, hoje é dia de mesa, quinta-feira é dia de mesa farta, reunião de família, né? E tal, agradecer, fazer festa e tal, dar presente, etc e tal. Não ganhei nenhum ainda, mas tudo bem. Deixa eu te falar. Não agradeça a Deus só uma vez no ano, não. Quando você receber alguma coisa do Senhor, agradeça a Deus. Se não der para falar em público, vem falar com os pastores da igreja. Nós queremos abençoar a sua vida e nos alegrarmos com você. A gente ora por você para você ser abençoado e nós queremos depois nos alegrarmos junto com você. Eu não sei quando você vai receber, o que recebeu, se recebeu ou não. Se não recebeu, pastor, continua orando por mim. Se já recebeu o pastor, eu recebi, graças a Deus. Porque Deus quer te dar, Deus quer te abençoar. Como está? De que forma está, meu irmão, minha irmã? De que forma está? Então eu quero convidar você a ficar de pé, pedir para os irmãos vir à frente, para cantar. Eu quero fazer uma oração por você. E mediante o nosso tempo, eu não vou chamar aqui à frente para orar, mas eu quero que você ponha a mão no peito. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Não é só uma vez no ano. Nós, irmãos, todo dia nós estamos orando e pedindo alguma coisa para o Senhor. E da mesma forma, todo dia, quando a gente receber, nós temos que agradecer ao Senhor. Você recebe essa palavra? Diz amém. Amém? Põe a mão no coração. Põe a sua mão no coração. Eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, eu quero, ó Pai glorioso, te agradecer por este culto. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, eu quero te agradecer por este culto, por estas vidas que aqui vieram. Pai glorioso, toma nas tuas mãos, Pai querido, cada irmão na nave desta igreja, cada vida aqui presente. Deus, toma nas tuas mãos. Eu não sei qual é o problema, Pai. De repente ele está gritando, a alma chorando, Senhor, para receber uma vitória nesta manhã. Eu quero profetizar a cura, a restauração, a solução do problema. Pai querido, aquele problema familiar resolvido, Pai, dá vitória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesta manhã também ter um coração grato, ó Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito, Pai, pela provisão financeira, pelo pão de cada dia sobre a mesa, pela saúde, pelo trabalho, por nos guardar na estrada, Deus. Eu quero Te louvar e Te agradecer, Pai querido, na beleza da Tua santidade, Senhor, porque Tu és Deus e é misericordioso. Eu quero profetizar na vida de todos eles, ó Pai, a Tua bênção, alegria, cura, libertação, Pai querido, um renovo na vida, na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus.